Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Nesta data, dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes deputados inscritos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sérgio. O senhor me permite uma comunicação na tribuna? Deputado Sérgio, como nós conversamos anteriormente, eu vou autorizar essa autorização e Vossa Excelência, por gentileza, faça uso da tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados. Boa tarde, pessoal aqui da casa e o pessoal que nos assiste aí na TV Alesp e pela internet. Meus colegas, retorno aqui à tribuna novamente para falar de um assunto de extrema importância para o Estado de São Paulo, para a inovação no Estado de São Paulo, para o fomento do livre mercado e da livre iniciativa. E hoje a gente tem um assunto importante para tratar, deputado Ricardo Melão. Como a gente já subiu aqui na tribuna e não denunciou, mas divulgou e avisou que, deputada Janaína, há uma consulta pública da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, onde ela consulta alguns pontos específicos sobre como regulamentar o circuito aberto ou circuito fechado e algumas regras do transporte intermunicipal. A gente já participou, inclusive, de um protesto contra essa consulta pública. A gente já sugeriu à Artesp que fosse adiada o prazo da consulta pública, já que inicialmente ela tinha um prazo muito curto. A gente foi atendido, não por inteiro, né? A gente pediu 90 ou 180 dias de adiamento, e ele foi adiado, essa consulta pública foi adiada até dia 30 de novembro. O que aconteceu em seguida foi que a gente solicitou, também junto à Artesp, uma audiência pública, uma conversa, uma reunião com os diretores, com o presidente e também com representantes das empresas e de diversos atores do setor, para que eles pudessem explicar os seus pontos e por que essa consulta pública, esses 3 pontos em específico da consulta pública, atrapalhariam muito apenas uma parte do setor, não o todo. Essa consulta pública, as medidas em específico, que define 48 horas de prazo para que se tenha a lista dos passageiros, a consulta para que o item que define que, a partir de agora, só será permitido o circuito fechado, e o terceiro item, que proíbe a customização dos ônibus parceiros, esses 3 pontos que estão na consulta pública, numa sugestão de portaria, vão atacar a livre iniciativa, e a gente queria ser ouvido, a gente queria colocar os pontos do porquê isso é ruim e porquê isso atrapalharia o setor. Bom, tivemos essa reunião junto com a Artesp, e eu saí de lá extremamente preocupado, porque o que a gente ouviu ali, a primeira coisa foi o seguinte: perguntamos para eles, deputada Janaína, o porquê, quais eram as motivações, quais eram as argumentações que defendiam aqueles pontos, aqueles 3 pontos em específico. Porque o sentimento que dá, quando você olha, é bem claro, né? A gente não pode acusá-los de que é direcionado, nem esse é o caso, mas quando você faz o balanço de quem sai perdendo e quem sai ganhando nesses pontos, tem uma parte claramente sai perdendo, que são as empresas de tecnologia, as empresas de inovação, e um que sai ganhando, que são as empresas já existentes, as grandes empresas que estão ali já operando. Qual foi o desafio, deputada Janaína? Eles nos passaram argumentações muito ruins referente à Constituição, referente ao papel da Artesp, o que claramente é uma decisão política. Eles poderiam decidir não fazer aquilo, baseado em tudo que a gente olhou juridicamente. E, às vezes, eles voltam num decreto de 89, enfim. O que, para a gente, está muito claro, teve 2 pontos que nos incomodaram demais nessa reunião. Foi o seguinte: primeira coisa, deputada Janaína, isso é muito importante. Uma das consultoras, imagino que a técnica, não me recordo o nome, disse: nós não temos verbas para fazer uma análise de impacto regulatório. A legislação federal não nos exige, e a gente está sem orçamento, não tem verba para fazer uma análise de impacto regulatório. Ou seja, eles vão tomar uma medida às pressas, sem nenhum tipo de análise de impacto regulatório, que vai prejudicar claramente um setor e vai beneficiar outro. E aí ainda disse que a lei federal exige uma análise de impacto, mas que isso não se aplica ao Estado. E aí eu queria reforçar, deputado Melão, porque nós fomos autores e foi aprovado por unanimidade nessa casa o Código de Defesa do Empreendedor
deputado Castelo Branco, onde um dos principais pontos era a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório, que agora eles justamente estão se defendendo, dizendo que no Estado não tem uma lei, uma regra que define isso, e estão alegando falta de orçamento, que é compreensível no meio de uma pandemia. O que não é compreensível é a gente ouvir dos diretores que, mesmo não tendo verba para uma consultoria, mesmo não tendo condição de fazer uma análise de impacto regulatório, eles precisam correr com essa regulação, porque senão as empresas de aplicativo crescem muito e senão a gente perde o controle. Para a gente ficou claro, eles estão com pressa e eles vão fazer independente de uma análise. E por quê? A gente questionou se tem algum tipo de... sempre os argumentos deles é que é em prol da segurança do passageiro, enfim, mas tá bom, está tendo muitas denúncias, está tendo muitos acidentes, está acontecendo alguma coisa que está prejudicando tanto o setor que você precisa correr para fazer uma regulação que vai prejudicar um setor e vai beneficiar outro, sem uma análise de impacto. E aí eu reforço um ponto aqui, deputado Melão, que recentemente o governador João Dória disse que o Código de Defesa do Empreendedor foi vetado porque esse governo já é liberal e não tinha nada ali que já não acontecia na prática. E aí, 1 semana, 2 semanas depois, a gente ouve justamente da boca de um órgão regulador do Estado que não precisa fazer uma análise de impacto porque a legislação assim não o obriga ou não os obriga. Isso é ridículo. O que a gente está vendo aqui é uma consulta pública, de novo. Não posso dizer e não quero dizer que é direcionada, mas, de novo, quando você olha no final do dia, tem um balanço claro de quem ganha e quem perde. O que a gente tem que perguntar agora é o seguinte: o governador João Dória sabe desse ataque à livre iniciativa, sabe desse ataque à inovação? E o que a gente vai fazer? Que sinal que a gente está dando numa retomada de economia? A gente vai dar um sinal de que qualquer tipo de inovação pode ter as suas regras mudadas de acordo com que o modelo de negócio comece a funcionar. Os clientes estão reclamando? O usuário, o pagador de imposto está reclamando? Quem que está reclamando? É a mesma novela do Uber e do táxi. E para encerrar aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, e até acompanhando a fala de um dos colegas que estava presente nessa audiência pública. Quando a gente vai fazer umas regulações agora, no meio desse ambiente de inovação, a gente tem que sempre pensar e olhar para o futuro. Essa consulta pública, essa regulação que está sendo proposta, e de novo, é apenas uma consulta pública, mas que a gente já sabe quais são os caminhos que são tomados após a consulta pública, desse jeito, a gente volta vários anos. Enquanto a Alemanha e a Europa já estão atuando com mercado desregulado e que o consumidor consegue ter melhores opções, mais poder de escolha, aqui a gente está voltando no tempo e apenas permitindo uma reserva de mercado que poucas empresas possam trabalhar. Deputado Melão, você pode contar comigo que a gente vai subir nessa tribuna e a gente vai trabalhar muito contra qualquer ataque à livre iniciativa, contra qualquer ataque que pare, que breque, que não tenha análise de impacto regulatório e que ferre o mercado. Assim como é com os Ubers e outros aplicativos no transporte individual, o que a gente tem que fazer é desregulamentar ou desburocratizar quem está burocratizado, e não burocratizar todo mundo, e não punir quem está começando, quem está inovando, para a gente poder continuar tendo melhores serviços e para que a gente possa fazer com que o Estado de São Paulo evolua e continue recebendo investimento em inovação. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor deputado. Antes de chamar os demais deputados, queria deixar ciente a todos que normalmente nós não autorizamos comunicações para seguir a lista dos deputados que estão inscritos, mas como foi um consenso dos deputados presentes, foi autorizado ao deputado Sérgio Vitor fazer uso da palavra, ok? Vamos pela lista, deputados inscritos. Deputado Agente Federal Danilo Balas, deputada Damares Moura, deputado Rodrigo Gambale, deputado Major Meca, deputado Carlos César, deputado Caio França, deputada Adriana Borgo, deputado Rodrigo Moraes, deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Pequeno expediente do dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira. Deputado Castelo Branco novamente vem a esta tribuna desta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa de São Paulo, apresentar denúncia de irregularidades do atual governo do Estado de São Paulo. Mais uma vez, fica fácil ser deputado assim, porque são tantos os erros cometidos pelo Executivo, são tantas as improbidades, são tantas as maldades, que a gente tem que vir aqui diariamente mostrar à população de São Paulo o que está sendo feito. Hoje são as irregularidades na instalação de radares
na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que passa lá pela região de Dracena. Se não, vejamos. Desde o ano passado, o presidente Jair Messias Bolsonaro promete acabar com a indecente indústria da multa do Brasil e suspender o uso dos radares móveis, atacando o uso dos diversos formatos. O presidente fez questão de assinalar isso, revoltado, assim como eu, pela quantidade de radares e pela fome arrecadatória que os municípios e o governo do estado têm de multar, multar e multar, de forma maldosa, como nós vamos ver. Aqui, ó, foi publicado em 9 de setembro deste ano a resolução do DETRAN, do Conselho CONTRAN, que altera as regras dos requisitos para a fiscalização de velocidade em vias públicas, acabando com o radar móvel. Estas mudanças atendem à deliberação do presidente Jair Bolsonaro, enviada ao Ministério da Infraestrutura em agosto do ano passado, com o objetivo de desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização arrecadatória dos radares. Pura verdade. O radar que era para fiscalizar e educar a população, não. Ele agora é mais um instrumento caça-níqueis, mais um instrumento para o município e o estado ganhar dinheiro. Só isso. Isso é generalizado no estado. Se não, vejamos. Na contramão deste princípio, o governador do estado de São Paulo sanciona a Lei 17.294 deste ano, para que o governo do estado publique a localização de todos os radares nas rodovias estaduais paulistas, sejam fixos, móveis, estáticos ou portáteis. Por sua vez, o governador de São Paulo, João Dória, não cumpre a própria lei, que foi sancionado no mês de outubro, em razão da inexistência de seu funcionamento. E assim, milhares de usuários das rodovias receberam notificações de imposição de finalidades. Multa. Diversos condutores da região de Dracena, por exemplo, é um destes casos, apontam supostas irregularidades no funcionamento dos radares, que até então seria apenas uma coleta de informações relacionadas à pesquisa de controle de tráfego. Olha que maldade! Ele diz que o radar é para obter informações e, na verdade, está te multando. Funcionamento de radar é caso de polícia em Dracena, virou notícia do jornal lá. Aí está, prejuízos de motoristas com multas aplicadas. Nós estamos falando, nobre audiência da Rede Alesp de Comunicação, de milhões de reais. Não estamos falando de pouco dinheiro não, como vocês vão ver. A Polícia Civil apresentou um boletim de ocorrência para resguardar os direitos de centenas de condutores que se sentiram lesados com relação às multas no radar que existe no quilômetro 646 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, lá em Dracena. A polícia passou a receber diversas ligações que buscavam informações. Muito bem. Em razão disso, está aqui, o Ministério Público de São Paulo instaurou, na última segunda-feira, um inquérito civil para apurar estas irregularidades na instalação de radares. Está aqui as portarias de instauração do promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Com razão, parabéns ao Ministério Público que vai intervir nessa situação vexatória. Na portaria de instauração do inquérito do Ministério Público, constam que milhares de usuários dessa rodovia 294 receberam notificações de penalidades em razão do início das operações de forma irregular. Um dos pontos considerados pelo Ministério Público foi, eventualmente, a observância de normas legais que implicam em violação de boa-fé, pois o aparelho se destinava exclusivamente à pesquisa de tráfego. Já terminando, senhor presidente, um dos pontos considerados também é que entre a data do início da operação dos radares e a publicidade, houve a imposição, olha só, nobres deputados aqui presentes, nada mais, nada menos do que 12.863 multas. E arrecadaram para o Estado mais de 3 milhões.
Olha lá, olha que beleza. Né? A vontade de roubar dinheiro do povo de forma ilícita. Olha aqui. Me explica isso aí, governo do Estado de São Paulo. Mais um ponto considerado pelo MP, que é a imposição de milhares de autos de infração, resultante dessa operação, vai resultar na suspensão da habilitação de centenas de milhares de motoristas da região que estão ganhando o seu dinheiro honestamente e pagando os seus pedágios. Houve má-fé, sim, do Estado de São Paulo. Já terminando, por fim, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer ao Departamento Estadual de Trânsito cópia do estudo técnico com vistas à necessidade de instalação de radares, bem como o informe exato do número de infrações registradas por estes radares. Mais uma denúncia da má-fé da gestão do governo do Estado de São Paulo. Voltamos em breve na lista suplementar para falarmos da Embraer, da aviação e dos impactos do coronavírus na economia do Vale do Paraíba. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Maurici. Deputado Coronel Telhada, falarei posteriormente. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Jorge Lula do Carmo. Deputado Frederico Dávila. Deputada Carla Morando. Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Ontem, senhor presidente, nós protocolamos aqui na presidência da Assembleia Legislativa um pedido de impeachment do governador João Pinóquio Dória, o desgovernador do Estado de São Paulo, por conta de várias irregularidades, de vários crimes de responsabilidade, de afronta à Constituição Federal, à Constituição Estadual, ao ordenamento jurídico, de afronta ao Estatuto do Idoso, né? E esse pedido foi fundamentado, foi organizado por várias entidades representativas dos servidores, muitas delas da educação, que formularam e assinaram ao DEMO, a PAS, o CPP, e várias outras entidades ligadas aos servidores do Judiciário. Enfim, são inúmeras as entidades que depois eu vou enumerar aqui para que todos tenham conhecimento. E eu assinei, logicamente, esse pedido, porque ele é muito bem fundamentado e ele vem nesse diapasão do que nós estamos denunciando há um bom tempo aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente. Um dos principais motivos apresentados nesse pedido de impeachment do desgovernador João Pinóquio Dória em relação à Previdência Estadual. O governador está cometendo o confisco dos proventos e das pensões, senhor presidente, né? Agredindo aí o direito de pessoas que já contribuíram com o seu sistema previdenciário. Essas pessoas estão sendo roubadas, assaltadas em praça pública pelo governador João Dória, que publicou no meio da pandemia um decreto, né, fazendo esse confisco salarial, confiscando os proventos e as pensões de pessoas que ganham abaixo do teto do regime geral da Previdência, ou seja, pessoas que têm um provento ou uma pensão de R$ 1.045 a R$ 6.100, começam a ter agora um desconto monstruoso de 12%, de 14% e de 16% para quem passa desse teto. Essas pessoas estão sendo penalizadas, pessoas que são pessoas adoentadas, pessoas portadoras de doenças graves, que precisam comprar remédios, de repente, do nada, deputados e deputadas, a pessoa tem um desconto ali de 200, 300, 400, 600 reais no seu provento ou na sua pensão. Isso é um absurdo total. Nós também, no nosso pedido, nós levantamos a questão da dívida do Estado com a Previdência Estadual, com os servidores, porque há uma dívida histórica lá de trás,
quando ainda nós tínhamos o IPESP antes de 2007. Eu me lembro que na aprovação da famigerada Lei 1010, em 2007, que foi a primeira reforma da Previdência na gestão do Serra, que eu votei contra também, porque já tinha ali alertado dos efeitos perversos daquela lei. Mas, naquele momento do debate feito aqui na Assembleia Legislativa, nós tínhamos levantado essa dívida, né, que já era, em 2007, equivalia, na época, a 64 bilhões de reais, que foi o dinheiro que o Estado retirou do fundo previdenciário dos servidores, inclusive das carteiras previdenciárias dos advogados, dos economistas e dos cartorários também. E o governo retirou esse dinheiro para construir prédios públicos, fóruns, enfim, e não devolveu o dinheiro. A dívida atualizada em 2020, então, senhor presidente, se a gente fizesse aqui uma atualização, seria de aproximadamente 154 bilhões de reais. É a dívida do Estado com a São Paulo Previdência, com os servidores do Estado de São Paulo. O governo, na época, só reconhecia 34 bilhões. Reconheceu, e tanto é que na lei 1010, que eu citei aqui, da reforma da Previdência de 2007, tem um artigo 28 que reconhece a dívida. Nós vamos, aí, de alguma forma, pagar em 10 anos. Vamos recapitular essa dívida, fazer uma negociação em torno dela e ela será paga em 10 anos, nunca foi paga. E o governo reconheceu 34 bilhões, atualizando para os dias de hoje, daria aproximadamente 84 bilhões de reais. Na verdade, então, não tem dívida atuarial, a dívida, na verdade, é do Estado com os servidores, e não o contrário. Isso também nós colocamos na nossa representação, no nosso pedido de impeachment ao governador, o confisco do IANSP, o desmonte dos serviços públicos do Estado de São Paulo, o fim da SUSEM, o fim de CDHU, são vários os elementos que nós elencamos que atentam contra a população e muitos deles, sem dúvida, caracterizam crime de responsabilidade. Eu diria mais, crime de lesa humanidade contra a população mais pobre, mais carente, e, sobretudo, esse ataque frontal aos aposentados e pensionistas, senhor presidente. Então, nós pedimos e exigimos que o presidente Cauê Macris aceite esse pedido e encaminhe o pedido de impeachment do governador para a Comissão de Constituição e Justiça, porque nós queremos debater. Então, é um pedido bem fundamentado, formulado pelas entidades representativas dos servidores públicos que tem que tramitar na Assembleia. Eu peço o apoio de todos vocês, todos os deputados e deputadas, para que o projeto possa, enfim, tramitar, senhor presidente. É muito importante, porque não dá mais para manter no Estado de São Paulo um governador que ataca as áreas sociais, que ataca o SUS, como está fazendo agora no orçamento, retirando mais de 800 milhões do Sistema Único de Saúde. O Bolsonaro tentou privatizar o SUS, nós conseguimos deter esse ataque criminoso contra o SUS, mas aqui em São Paulo o governador também ataca o SUS, acabou com a SUSEM, que é do SUS, e está retirando do orçamento quase R$1 bilhão em plena pandemia. Então, por isso, senhor presidente, para concluir, que eu peço aqui e rogo o apoio de todos os deputados e deputadas para que nós possamos aprovar o pedido de impeachment do desgovernador João Pinóquio Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Marcos Damasio. Deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. Vou tomar a liberdade, Excelência, de fazer aqui um pequeno protesto relativamente aos debates que vêm ocorrendo com os candidatos na capital. Eu não considero democrático que emissoras de TV, veículos de comunicação,
cerceiem o verdadeiro debate na medida em que convidam apenas os candidatos que estão nos primeiros lugares nas pesquisas de intenção de votos, pesquisas estas que têm sido feitas com critérios questionáveis. Uma, inclusive, foi suspensa por decisão judicial, e a decisão vem sendo tratada como um ato de censura. Entretanto, quando se verifica a porcentagem das pessoas questionadas, entrevistadas, nota-se uma disparidade entre a representatividade dos entrevistados e a representatividade da população. Muitas são as emissoras que se negam a fazer os debates, as que fazem estabelecem critérios que excluem muitas pessoas. Eu já declarei meu voto, mantenho meu voto, não entendo que seja aqui o locus para fazer campanha eleitoral, mas, incrivelmente, aqueles candidatos que trazem propostas diferenciadas, que trazem propostas novas, estão sendo excluídos do diálogo, estão sendo excluídos de muitos meios de acessarem a população. E o debate que ocorreu hoje, promovido pela Folha e pelo UOL, inclusive um colega da casa, que é candidato, fez um protesto, fazendo uma live ao mesmo tempo que o debate era veiculado. O debate me chamou a atenção por 2 pontos. Primeiro, por cercear a participação de muitos candidatos bons, e com isso privar a população de informação. Mas também me chamou a atenção o fato de justamente as candidatas não participarem. Eles estabeleceram um critério de forma que nenhuma mulher candidata, nenhuma candidata pode participar. Os senhores sabem que eu declarei voto a um candidato, mas isso não tira a minha legitimidade de dizer que senti mesmo um critério um tanto quanto sexista, um critério de exclusão, na medida em que são 3 mulheres que se candidataram à Prefeitura de São Paulo, e no debate de hoje, nenhuma estava presente. Não entendo que isso seja democracia. Temos 2 colegas aqui na casa, colegas com propostas, com ideias muito diferentes entre si. Eu me alinho mais com um dos colegas do que com a colega, mas respeito ambos e entendo que ambos, inclusive como deputados estaduais eleitos e candidatos, deveriam ser ouvidos. Então, aqui é um protesto, não como deputada, não como uma pessoa por determinação legal filiada a um partido eleitoral, mas como cidadã. Eu entendo verdadeiramente que os veículos de informação, pelo menos no que concerne à capital, estão prestando um desserviço. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, deputado Luiz Fernando da Silva, deputada Marta Costa, deputado Douglas Garcia, deputado Gil Diniz. Pela lista suplementar, deputado Douglas Garcia, deputado Sérgio Vitor, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Carla Morando, deputado Ricardo Melão. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Solicito ao deputado Castelo Branco que assuma a presidência dos trabalhos, que o próximo a fazer uso da palavra serei eu. Senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados presentes, demais servidores da casa. Continuando a fala do deputado Sérgio Vitor, eu queria comentar aqui e destacar, primeiro, o compromisso com aqueles que me elegeram. Prometi, desde a minha campanha, que seria um deputado atuante na defesa da livre iniciativa, sempre. Inovações, livre iniciativa, liberdade para empreender. Porque é assim que acredito firmemente que nós seremos um país próspero, gerando renda, gerando emprego, gerando inovações e serviços que são usufruídos
pela população em geral e, assim, temos uma vida mais confortável, com mais renda, com mais empregos e mais prosperidade. O governo do Estado de São Paulo, através da Artesp, sugeriu, no mês passado agora, uma portaria, né, para regulamentar um decreto, o decreto 29912 de 1989, é um decreto antigo, que dispõe sobre a aprovação, né, e o regulamento do Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros sob fretamento. Esse decreto regula esse tipo de serviço e está vigendo desde 1989. Com o tempo, com a evolução, com a inovação, foram surgindo novas iniciativas com as novas tecnologias e uma delas, por aplicativo, semelhante ao que faz o Uber, né? O Uber conecta passageiros e motoristas que querem prestar o serviço, né, de transporte particular. E o Uber fez, assim como o Uber, o Cabify, entre outras empresas, fez muito bem essa conexão e que funcionou muito bem, o usuário aprovou e hoje está aí, rodando firmemente e servindo a população e gerando oportunidade de renda para milhares e milhares de pessoas do Brasil e no mundo. No transporte de ônibus rodoviário, também surgiram iniciativas nesse sentido, que reuniram, né, passageiros interessados em se transportarem de uma cidade para outra e empresas que faziam fretamento de ônibus. Então, essa iniciativa, ela juntou aqueles que tinham interesse e, junto com essas empresas, né, passageiros, e aí proporcionaram uma nova tecnologia que começou a crescer bastante, né, esse tipo de serviço, não só no estado de São Paulo, como em outros estados, que possibilitou que houvesse essa conexão e, assim, fosse feito um fretamento coletivo entre pessoas, graças à plataforma e à tecnologia, e, assim, o que se procedeu com isso? As pessoas começaram a ser transportadas de forma mais barata, com mais qualidade, e o serviço começou a crescer, começou a ser aprovado pela população. Só que aí, seguindo o decreto, que até então regulamenta o transporte, né, havia transporte coletivo de passageiros sob fretamento. Só que surgiu essa iniciativa por parte do governo do Estado de São Paulo, através dessa portaria, para regulamentar esse decreto, que já é de 1989, e essa portaria, ela cria limitações para os fretados, né? Aí lhe pergunto, o que surgiu, né? Quando vai surgir uma nova regulamentação, eu já não gosto de regulamentação, quando vai surgir uma nova regulamentação, a gente imagina que vai acompanhar a inovação, que vai fomentar a inovação, mas não. Essa portaria cria uma série de regras burocráticas, né, entre elas, só para trazer um exemplo aqui, obriga que você disponibilize uma lista de passageiros com até 48 horas de antecedência você precisa, sendo que a regra atual era até 1 hora. E hoje, com a tecnologia, você consegue ter a lista muito rapidamente. Por que aumentar esse prazo de 48 horas? Segunda coisa, circuito fechado. Agora, se você reúne um número de passageiros interessados em fazer o transporte até uma cidade, eles se cadastram ali nessas plataformas, surgindo a demanda, se fretam um ônibus, né? Agora, simplesmente, eles querem fazer o circuito fechado. Você não pode ir só apenas para uma cidade, você tem que obrigatoriamente ter a cidade de volta. Ou seja, e terceira, que aí eu gostaria muito que explicasse, que eu não vejo outro motivo, impedir, né, que esses ônibus fretados tenham ali, constem o logo da empresa que os contrata. Então imaginem só, qual é o sentido disso a não ser, no meu ponto de vista, evitar essa nova tecnologia que está trazendo evolução, emprego e renda, e oportunidade para os fretados. E aí, eu gostaria de seguir um pouco mais no meu tempo, acho que eu vou me inscrever numa outra lista e continuo a minha fala aqui. Muito obrigado, já que acabou o tempo. Muito obrigado, nobre deputado Ricardo Melão. Inscrevendo-se para a lista suplementar. E próximo orador inscrito no plenário do pequeno expediente do dia 11 de novembro de 2020, nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputado.
deputada, a todos que nos assistem pela Rede Alesp, quero iniciar minha fala hoje, dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira, saudando o dia do material bélico da aeronáutica, o dia do material bélico da Força Aérea Brasileira, a esses profissionais que trabalham aí pela soberania e pela segurança nacional, o nosso grande abraço. Lembrando também que hoje, dia 11 de novembro, é o dia do armistício, um dia comemorado mundialmente, principalmente na Europa, porque às 11 horas do dia 11 de novembro, às 11 horas do dia 11 do 11, terminou a Primeira Guerra Mundial e praticamente dando fim a 4 anos de uma grande perda de jovens, a geração perdida, muitos milhões de jovens morreram na Primeira Guerra Mundial. E lembrando também que o dia 11 de novembro, é comemorado o Dia do Veterano, em praticamente todo mundo, e aqui em São Paulo, uma lei nossa, a Lei 17.095, criou o Dia do Veterano. Hoje, parabéns a todos os veteranos das Forças Armadas, das polícias militares, enfim, de todas as forças de segurança, a todos os veteranos das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Pois bem, tenho recebido alguns e-mails aqui de vários funcionários públicos, em especial de alguns policiais civis, que nos escrevem revoltados aí com a reforma da Previdência e o projeto 529, que aumentou a alíquota de desconto aí do imposto da aposentadoria de todos homens e mulheres da segurança pública. Alguns e-mails até mal educados, não deveria nem responder, porque acho que a pessoa escreve para todos os deputados, e ao invés de pesquisar realmente quem votou, quem não votou, escreve de uma maneira até coesa, não escreve com má educação. A gente não deveria nem responder, mas eu vou responder sim, porque faz de conta que não foi para mim, porque a partir do momento que ele fala de modo geral, ele atinge a todos indistintamente. Aí eu pergunto, o que adianta a gente ficar lutando, a gente batalhar, a gente trabalhar, a gente lutar, se no final você é jogado numa vala comum? É muito complicado, isso as pessoas têm que ter essa cautela. Diz aqui o senhor Maurício, sou escrivão de polícia aposentado após 42 anos de contribuição e trabalho. Há aproximadamente 10 anos sou descontado injustamente com 11% dos meus vencimentos, e agora, de forma vergonhosa e inconstitucional, sou descontado com 16% por aprovação de vocês, ou seja, de nós. Aí ele já comete um grande erro, porque não foi nossa aprovação. Isso veio do governo federal e foi feito um acordo aqui no governo estadual, onde foi feita a reforma da Previdência, na qual eu votei contra. Então, não foi nossa reforma, foi de alguns que colaboraram com o governo do Estado, porque eu sempre fui contra essa reforma da Previdência. E aí ele faz uma série de questionamentos, e ele pergunta por que não pressionamos o governador a cobrar bilhões de impostos devidos por grandes empresas, aos quais também o governo faz uma política de isenção. Exatamente o que nós temos cobrado várias vezes aqui nessa tribuna. E eles perguntam também aqui o seguinte, ele diz o seguinte: deixem-nos em paz e tirem de suas mordomias e salários, pois são os políticos mais bem pagos do planeta. Outra injustiça que ele faz aqui, porque ele não vê que a maioria dos deputados aqui, um bom número de deputados luta aqui pelo funcionalismo. E se não há mais resultado, a própria culpa é do cidadão que não comparece aqui e exige seus direitos, que não apoia os deputados quando os deputados estão lutando pelos funcionários, lutando pela população, não vem ninguém nos apoiar. Aliás, nem assistem às sessões plenárias. Aliás, nem sabem o que acontece. Quando estava sendo votado o projeto 529 aqui, e nós ficamos 2 meses lutando contra o 529, eu perguntava para os eventos que eu ia, nas reuniões, se as pessoas sabiam que era o 529, ninguém sabia. Ou seja, ninguém estava interessado. Até caiu uma bomba na cabeça de todo mundo, aí a culpa é dos deputados que nada fizeram. Então, a população tem que entender que essa casa é do povo. Tem que haver a participação da população, sim. E se houve aqui a aprovação da Previdência, se houve a aprovação do projeto 529, foi porque houve uma pressão forte em cima de alguns deputados que aceitaram, por problemas particulares, estarem com o governo. Agora, nós que lutamos contra desde o início e continuamos lutando contra, somos a minoria nessa casa. E somos fracos, porque além de não termos o apoio da população, quando passa uma desgraça dessa, somos jogados numa vala comum, como se nós também tivéssemos aprovado tais disparates. Então, é necessário o apoio da população, sim. Aí nós temos em seguida um e-mail da senhora Maria Estela, também escrivã de polícia aposentada desde 2014, lá de Marília. E ela fala a mesma coisa, que houve uma mudança
no cálculo da alíquota de desconto dos servidores aposentados. Isso está acontecendo na Polícia Civil, está acontecendo na Polícia Militar, na Polícia Técnico-Científica, no pessoal da administração penitenciária, enfim, nos professores, está acontecendo com todos os funcionários. Isso é um reflexo de um governo que foi eleito prometendo ajudar e mentiu desde o primeiro momento ao assumir o governo. Mentiu quando se desligou do governo Bolsonaro, dizendo que nunca havia apoiado o governo Bolsonaro. Mentiu quando deixou de cumprir o que falou que faria em prol das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Mentiu quando falou que valorizaria o funcionário público e não valorizou, e por aí vai. Uma mentira atrás da outra. Então, nós também fomos vítimas dessa mentira e estamos contra essa maneira perversa de governar. Mas é necessário, sim, eu tenho certeza que, nesse momento, no estado de São Paulo, pouquíssimas pessoas estão acompanhando a nossa sessão plenária aqui. Os deputados que já falaram, eu que estou falando, outros que falarão, pouquíssimas pessoas nos acompanham diariamente, não sabem o que está acontecendo e depois vêm perguntar, deputado, por que isso, por que aquilo? Porque a população, infelizmente, não presta atenção nos seus direitos, não cobra os seus governantes e deixa que as coisas aconteçam. Aí depois reclama e não dá tempo. Nós estamos compromissados com o funcionalismo público, nós estamos compromissados aqui com o direito do cidadão paulista e vamos continuar brigando. Temos aqui sempre a nossa Polícia Militar, hoje está o Cabo Ferraz aqui, representando a nossa assessoria policial militar, e essa assessoria sabe o trabalho que nós fazemos diariamente pela população e pelo funcionalismo. Mas é necessário, sim, que a população esteja conosco, nos apoiando e nos ajudando a combater os disparates que o governo estadual tem feito contra a população de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência à lista de oradores inscritos na lista suplementar do pequeno expediente do dia 11 de novembro, convocamos o nobre deputado agente federal Danilo Balas, nobre deputado Carlos César, deputado Altair Moraes. Muito boa tarde a todos, amigos que nos assistem, aos deputados e deputadas. Hoje a minha amiga, a deputada Janaína Pascoal, me mandou uma mensagem mostrando de algo que ela viu, que eu achei, não posso dizer engraçado, porque dá raiva, né, falar que isso é engraçado. Mas eu vou colocar aqui para alguns entenderem o que é a linguagem não binária. Coloca aqui, por favor. Eu acho que tem aí a matéria. Está aí, ó, é o Mussum, né? Eu acho que alguém se lembra dele, né? Grande humorista. Mas está aí, ó. Colégio Brasileiro do Rio de Janeiro enviou uma circular, presta atenção, pais, uma circular de alunos para comunicar que passará a adotar a forma querides alunos na sua tarefa de combater a binaridade de gênero, entre outras iniciativas, mas é muita bagunça nesse país, rapaz. Aí diz aqui, ó, faz parte da neutralização do gênero gramatical, adotado um conjunto de operações linguísticas voltadas tanto ao enfrentamento do machismo e do sexismo no discurso, quanto à inclusão de pessoas não identificadas com o sistema binário de gênero, explica a escola. Eu quero saber onde diabo a gente vai parar, meu Deus do céu. Mas é um absurdo, isso é uma afronta contra a língua portuguesa. A gente entende que as pessoas têm uma opção diferente, que pode ser o que for. Agora, mexendo na língua portuguesa, e aí manda uma circular. Eu estava lendo aqui algumas coisas que eu vou pontuar. Segundo a escola, isso faz parte da neutralização de gênero gramatical. Só que tem o seguinte, isso é um verdadeiro absurdo. Sabe por quê? Porque é uma afronta direta à nossa língua portuguesa, até porque o uso dessa linguagem, ela é inexistente no português, meu Deus do céu. Será possível que eu tenha que ser tão burro para não entender isso? Ah, mas tem que incluir, tem que respeitar, é verdade. Eu incluo pessoas, excluo outras, né? Vamos imaginar a linguagem não binária para os deficientes visuais. Eles lendo em braille. Como vai ler? Alunos, todes, deputados, boa tarde a todos. A gente ouve isso aqui, dói no ouvido, não vejo ninguém se pronunciando. Até parece que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo no nosso país e as pessoas ficam caladas. Eu não vou ficar calado. Eu não vou me calar. Outro detalhe.
Bom, vocês que defendem essas causas, eu quero falar uma coisa para vocês. Essas bandeiras que vocês defendem, os surdos, imagina, linguagem para surdo, como é que fica? Com a linguagem não binária. Está excluindo, né? Sabe o que acontece com esse pessoal? É simples, meu amigo Coronel Telhado. Eu vou até falar com o senhor aqui, para o senhor, eu tenho certeza que o senhor vai concordar com o que a gente vai falar. Os esquerdistas são o seguinte: quando eles não querem que use o armamento, sabe o que é que eles fazem? Eles tiram o armamento da população e não quer que ninguém se arme. Um direitista, quando não quer ser armado, ele não compra arma, ponto. Ele não é obrigado a comprar arma. Os esquerdistas não. Eles querem criar leis, elaborar e não quer que ninguém use. Quando o direitista é vegetariano, deputada Janaína, sabe o que é que ele faz? Ele não come nada de origem animal. Ele não come, ponto. Acabou. Respeita, acabou. Um esquerdista, não. Vamos criar projeto de lei, vamos trabalhar para ninguém comer nada de origem animal, porque eu sou vegetariano, então todo mundo tem que ser vegetariano. Se a pessoa se identifica com um tipo de linguagem dessa, é problema dela. Agora, querer mudar a nossa história, a nossa língua portuguesa, isso é absurdo, isso é ridículo. O que depender de mim, eu vou fazer de tudo para essa porcaria não passar. Na verdade, não tem como passar, porque isso tem que ser projeto de lei, né? Tem que mudar até a Constituição para isso, a gente sabe muito bem disso. Quando um direitista ele é homossexual, sabe o que é que ele faz? Ele tem a vida dele tranquilo. Ele tem um namorado, namorada, seja lá o que for. Quando é o esquerdista, sabe o que é que ele quer fazer? Ele quer criar, elaborar leis e quer ter mais respeito do que todo mundo, e é como se todo mundo tem que ser a mesma coisa. Então esse pessoal tem um tipo de linguagem que eles usam e querem impor isso nas nossas crianças e dentro dos nossos colégios. Atenção, senhores pais, denuncie. Abra a boca, fale, porque isso é inconcebível. E nós não vamos aceitar esse tipo de coisa com os nossos filhos, com as nossas crianças. Agora, o que mais me deixa chocado, deputada Janaína, Coronel Telhada, meus amigos que estão aqui, é que foi feita uma circular. Eu conversava há pouco com a deputada Janaína, ela falava, não, deputada, a gente vê isso dentro da faculdade, alguns professores universitários, né, que eu não sei de onde diabo tirou isso, eles usam isso, alguns professores, alguns alunos até usam isso, mas mandar uma circular, isso é uma afronta. Isso é uma afronta com a nossa língua portuguesa. Aí nós que pensamos diferente, que somos errados. Mas o grande problema de tudo, sabe o que é? É ficar calado com esse tipo de coisa. Eu não vou me calar. Obrigado a todos. Obrigado, nobre deputado Altair Moraes. Na sequência dos oradores... Senhor presidente, só para fazer uma comunicação rápida... É regimental. Senhor presidente, eu quero discordar radicalmente da posição do deputado Altair, porque eu fiquei aqui chocado com isso, né? A gente vivendo numa pandemia, 160 mil pessoas mortas no Brasil, maior crise econômica de todos os tempos, o deputado trazer um assunto desse do Rio de Janeiro. Deputado, primeiramente que a língua portuguesa, ela é dinâmica, ela vem se transformando, né? Vários termos são incorporados na língua portuguesa. Vossa Excelência tem que estudar um pouquinho mais a dinâmica da gramática da língua portuguesa, como que ela vem se transformando. Em segundo lugar, senhor presidente e deputado Altair, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, quero fazer um debate franco aqui, aberto, talvez numa outra oportunidade, porque não dá uma comunicação, mas isso aí já era, senhor deputado Altair. O Supremo Tribunal já decidiu, já tem parecer do Supremo Tribunal Federal, parecer, inclusive, posição do Gilmar Mendes, quando julgou, agora recentemente, uma lei do Escola Sem Partido, que tratava dessa questão de gênero, de ideologia de gênero. Ele disse o seguinte, é a obrigação das escolas trabalhar diversidade sexual, educação sexual, combate à homofobia, é disso que se trata. O trecho que o senhor leu aqui de um informativo para os pais. Vossa Excelência é a favor da homofobia, que é crime, inclusive, no Brasil. A escola está cumprindo o seu dever, combatendo a homofobia, que mata milhares de pessoas no Brasil. Tem uma violência simbólica, psicológica e física contra a população LGBT. E a escola está cumprindo o seu papel constitucional.
Acho que Vossa Excelência não entendeu. Então, isso já acabou. Esse negócio de ideologia de gênero já era, acabou. Vocês foram derrotados. O Escola Sem Partido foi derrotado no Supremo Tribunal Federal. Leia o parecer do ministro Gilmar Mendes. Acabou, Pela ordem, presidente. senhor presidente, esse debate no Brasil. A Escola Sem Partido, esse programa de censura, de mordaça, essa proposta medieval, né, e atrasada, né, fundamentalista, talibânica, já era, acabou do ponto de vista legal. A sociedade não aceita mais isso. Pela ordem, presidente, a comunicação, eu só queria respeitosamente esclarecer que os debates que houve no Supremo Tribunal Federal têm a ver com homofobia, transfobia, discriminação, com a impossibilidade de proibir que numa sala de aula temas, né, de todas as naturezas possam ser, vamos dizer assim, vetados. Então, não é proibido tratar de temas dentro de uma sala de aula, e nem poderia, porque o aluno pode ter uma dúvida, o aluno pode se reconhecer homossexual, sobretudo na adolescência, transexual, precisa ser acolhido, precisa ter um espaço de fala. Esta circular não tem nada a ver com o que foi debatido no Supremo. Em nenhum momento, ministro nenhum mandou mudar a linguagem no país ou dentro das escolas. Qualquer professor que preze a democracia fica preocupado com uma circular dessa, porque o aluno, sobretudo aquele que é pequeno, a criança, ele vai se sentir constrangido a falar errado. Quando na circular eles dizem não é obrigatório adotar essa linguagem, todo professor sabe como a criança e o adolescente se sente pressionado no ambiente escolar. Aquele coitadinho que ousar não utilizar essa linguagem vai ser constrangido, vai ser perseguido, como o colega aqui foi chamado de homofóbico e transfóbico sem ser, a criança na sala de aula vai ser tratada como homofóbica e transfóbica sem ser, e é essa opressão que nós não podemos tolerar. Da mesma maneira que não toleramos a discriminação de pessoa qualquer, todas as pessoas têm que ser respeitadas, acolhidas, conviver em harmonia, não importa orientação sexual, não importa gênero, não importa religião, nada disso. Agora, de minoria a impor a linguagem para a totalidade, desculpa, isso o Supremo não decidiu, isso o Supremo não pode decidir, porque isso sim é totalitarismo. Então, a fala do colega foi uma fala correta, do ponto de vista da educação. Vossa Excelência acha que é a única pessoa aqui dentro que entende de educação? Desculpa. Vossa Excelência defende uma pauta e quer impor a totalidade. E assim, eu não sei em que país Vossa Excelência vive. Pela ordem, senhor presidente. Quem foi derrotada foi essa mentalidade. Tanto é que a imprensa inteira está assustada. Mas quem vive a universidade pública no Brasil sabe que isso é ideologia de gênero. E nada do que é vendido como discriminação, quando a gente se preocupa, é com esse tipo de totalitarismo. E nós não vamos abaixar a cabeça. Não vamos. Entendeu? As crianças têm que ter liberdade. Isso não é liberdade. Pela ordem, senhor presidente. Nobre deputado Janás, vou dar a palavra a Vossa Excelência. Primeiramente, que a deputada eu só gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Otair Moraes, que está na lista, e na sequência eu passo para o senhor. Bom, respondendo ao meu amigo deputado Janás, qual tenho muita consideração, eu fico muito feliz com a sua palavra. Muito, muito, muito. Porque eu vejo que a gente está no caminho certo. É só isso, Janás. Você discordou, a coisa é boa. Janaína, obrigado pelo apoio e pela coerência que você colocou. Senhor presidente, pela ordem, para uma comunicação. É regimental, senhor deputado. Eu vou dizer que a deputada distorceu o que eu falei. Deputada, eu não disse que o deputado Altair é homofóbico. Eu perguntei se, por acaso, ele defendia a homofobia. E eu sei que não. Ele não é um deputado homofóbico. Agora, as posições que ele adota talvez possam contribuir para a homofobia, mas ele não é uma pessoa que se comporta de uma forma homofóbica e não fiz essa acusação contra ele. E, olha, segundo deputada, a senhora tem que estudar um pouquinho mais. Não existe ideologia de gênero.
Vossa Excelência é uma professora universitária, isso não existe. Ideologia de gênero, esse conceito não existe. Na verdade, isso foi inventado para colocar um freio na revolução que as mulheres e a comunidade LGBT estavam fazendo do ponto de vista da emancipação das mulheres, que Vossa Excelência deveria defender. Foi coisa lá dos anos 80, dos anos 90, que foi criado esse movimento que criou esse nome de ideologia de gênero, que não tem nenhum significado do ponto de vista acadêmico, não tem? É um movimento criado para deter o avanço da luta das mulheres pela sua emancipação e da comunidade LGBT. Então, não combina com Vossa Excelência ficar falando em ideologia de gênero. Pega mal. Vossa Excelência é uma professora universitária, sabe os conceitos das coisas, das palavras. E sabe também que a língua portuguesa incorpora, sim, várias terminologias, inclusive gírias que foram criadas, que já foram incorporadas, que a gente fala aqui no nosso dia a dia. E não vejo nada demais. Realmente, ali é um comunicado aos pais de um projeto pedagógico de uma escola, me parece que é uma escola particular, que o pai tem todo o direito e a liberdade de manter ou não o seu filho nessa escola. Se ele concorda com o projeto pedagógico, ele vai manter o seu filho, ele vai pagar a mensalidade. Então, não vejo nada demais. Eu estou preocupado, senhor presidente, com mais de 160 mil pessoas mortas no Brasil, com desemprego, com a crise econômica, com a retirada dos direitos dos trabalhadores, direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Esse é o nosso debate que tem que permear o desconto, o confisco nos proventos e nas pensões dos aposentados do Estado de São Paulo, que ganham um salário mínimo. A gente tem que focar nesse momento. Agora, ficar pegando, falar em ideologia de gênero, isso é já um debate superado no Brasil, isso acabou. Em função do horário, enalteço aí o diálogo democrático das opiniões e, em função do tempo, nós declaramos encerrado o pequeno expediente de hoje, dia 11, e aberto o grande expediente do dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira. Na lista de oradores inscritos do grande expediente, temos o deputado Alex da Madureira e, na sequência, o deputado doutor Jorge Lula do Carmo. O senhor tem o tempo regulamentar de 10 minutos. Senhor presidente, senhora deputada, senhor deputado, público da TV Alesp, pessoas que nos assistem. Senhor presidente, vem essa tribuna hoje, quarta-feira, que antecede as eleições municipais em todo o Brasil, no próximo dia 15, para dizer da importância que tem a gente, nós, brasileiros e brasileiras, sabemos escolher os nossos representantes. É bem verdade que nosso povo ainda, o povo brasileiro, escolhem vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente da República, ainda por aquilo que vê nos meios de comunicação, na televisão, na propaganda, e não fazem, muitas vezes, uma reflexão mais segura, mais ponderada, do verdadeiro representante, especialmente do Poder Legislativo. Vi uma reportagem, numa pesquisa, que diz que, lamentavelmente, quase 70% do povo paulistano, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, não sabe em quem vão votar para vereador. Não escolheram ainda o seu vereador. Isso é uma demonstração de que realmente o cidadão, o eleitor, não se preocupa, não pensa um pouco antes, não faz uma reflexão antes de escolher o seu representante no âmbito municipal, no caso das eleições agora de 2020. E às vezes deixam-se levar pela mídia, pela propaganda fácil, por aquilo que está sendo falado. A gente tem visto nas propagandas eleitorais muitas faltas de verdade, muitas mentiras, na verdade.
muitas mentiras. E lamentavelmente, as pessoas, às vezes, escolhem seu representante, olha, eu vou votar naquele que está bem na pesquisa, porque eu não quero perder o meu voto. Olha só que tipo de escolha. Não pode ser assim. Nós temos que escolher o nosso vereador, ou o nosso prefeito, o nosso representante, seja ele em qual for a esfera, mas escolher de forma consciente. Costumo dizer que votar é digitar, é você ir lá no dia da eleição, na urna, e simplesmente digitar o número do seu candidato ou candidata. Mas escolher o seu representante legislativo, o seu vereador, a sua vereadora, o seu prefeito ou prefeita, é um ato de cidadania, de civilização, né, de consciência política, para depois a gente não se arrepender, porque muitas vezes a gente se arrepende. Olha, fui lá, votei no primeiro papelzinho que eu encontrei na frente da escola, porque eu não fiz avaliação, não escolhi o meu vereador, nem o meu prefeito, votei em qualquer um, que é tudo igual mesmo. Não é tudo igual, não é tudo igual. Porque ninguém que vai se candidato, eu acredito, eu não me candidatei para ser igual a ninguém, nem melhor do que ninguém, mas eu me candidatei para ser um representante na sociedade paulista e paulistana. Então, as pessoas ainda têm esse hábito de dizer, olha, é tudo igual, então vamos votar em qualquer um. E depois fica reclamando, e depois fica falando, mas os políticos é tudo corrupto, é tudo ladrão, é tudo, sabe, não é verdade. É preciso fazermos um exercício de escolher o nosso representante, de saber o que ele faz, qual é o seu passado, qual é a sua idoneidade, o seu projeto, o que você pensa para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor, para uma comunidade melhor. Esse é o espírito de realmente escolhermos o nosso representante, o vereador, o prefeito, no caso agora da eleição de 2020. Então, quero fazer um apelo à nossa sociedade. O Brasil vai escolher nos 5.570 municípios, seu prefeito ou prefeita, seus milhares de vereadores, mas a consciência política de escolher realmente a pessoa que você sabe que amanhã você vai poder encontrar, você vai poder ir no gabinete dele, você vai poder ir no escritório político, e você acompanhar o mandato, porque o mandato não é um cheque em branco. O voto não é um cheque em branco que simplesmente você vai lá, vota e o deputado, o vereador faz o que quiser. É importante fiscalizar, é importante acompanhar, é importante votar consciente. Por isso eu clamo aqui aos brasileiros e brasileiras, paulistas e paulistanos e paulistanas que vão votar nesse dia 15 de novembro, que façamos essa reflexão. E não votemos porque a pesquisa aponta, não votemos porque alguém pediu, falou, votemos pela nossa consciência, façamos esse exame, porque isso sim é exercer a verdadeira democracia. Eu queria muito estar aqui um dia, porque todo mundo pudesse votar com consciência política, porque com certeza maus políticos, maus vereadores, maus prefeitos não se elegiam mais. E no dia que o povo brasileiro tiver consciência política, aqueles oportunistas, aqueles fascistas, aqueles que se aproveitam das oportunidades, da falta de consciência ainda do brasileiro e brasileira, nunca mais se elegerão. Então, faço esse apelo e quero agradecer a oportunidade. Desejo uma boa eleição para todos os brasileiros, paulistas e paulistanos, para que escolhemos aquele que a nossa consciência realmente diga que será o melhor prefeito, o melhor vereador, melhor vereadora para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom, nobre deputado Jorge Lula do Carmo, pelas suas palavras e pelo seu alerta nessas eleições municipais. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do regimento interno. Regimental, Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, eu gostaria de pedir mais uma vez o apoio de todos os deputados e deputadas para que nós possamos aprovar em caráter de extrema urgência o projeto de lei PL 652/2020, que eu apresentei agora, senhor presidente, no início da pandemia. Eu apresentei um projeto de lei para prorrogar os prazos dos concursos públicos realizados no Estado de São Paulo, das secretarias, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, enfim,
concursos que foram realizados, e muitos deles já têm os seus prazos se esgotando. O concurso tem validade normalmente de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Normalmente é isso que acontece. Mas muitos desses concursos, senhor presidente, já foram prorrogados ou não foram homologados, enfim. E com a questão da pandemia, né, com o congelamento das restrições orçamentárias, né, a permanência das restrições orçamentárias, o tempo continua correndo, na verdade. Então, as pessoas que foram aprovadas estavam para serem chamadas, como, por exemplo, servidores da Secretaria de Administração Penitenciária, os servidores da Secretaria de Segurança, do Ministério Público, os oficiais de promotoria, por exemplo, os escreventes, as assistentes sociais, são pessoas que estudaram bastante, fizeram sacrifícios e foram aprovadas. E não é fácil, senhor presidente, ser aprovado num concurso público hoje, né? Aqui no estado de São Paulo. As pessoas foram aprovadas. No entanto, elas não podem ser prejudicadas por conta da pandemia, por conta do que está acontecendo e por conta do decreto do governador Dória, o decreto 64879, e da lei complementar do Bolsonaro, 173, que foi sancionada, né, pelo governo. E essa legislação, senhor presidente, ela penaliza os aprovados nos concursos. Então, o que nós fizemos? Eu apresentei um projeto de lei, que é o PL 652, que congela os prazos para que, enquanto permanecer a restrição orçamentária, então não está correndo o prazo do concurso. Aí sim, quando terminar esse prazo, começa a correr. Dessa forma, os aprovados não serão prejudicados. Isso é muito importante a ajuda de todos os deputados e deputadas para que o nosso PL seja aprovado em regime de extrema urgência. E aproveito também para dizer que eu apresentei várias emendas ao orçamento, aliás, as primeiras emendas apresentadas para garantir que haja a chamada dos aprovados, senhor presidente, foram as minhas, em todas essas áreas que eu citei, em todos esses concursos, na área da educação, do supervisor de ensino, agente de organização escolar, escrevente, do TJ, oficial de promotoria, enfim, em todos eles, porque nós temos que garantir que no orçamento de 2021 haja recurso orçamentário para a chamada dos aprovados. E nós precisamos, essas vagas existem, estão vagas, né, todas elas, e nós temos que preenchê-las com pessoas aprovadas nos concursos públicos, que é a maneira mais justa que nós temos para o ingresso no serviço público. Quero também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para manifestar o meu total apoio à greve sanitária dos servidores, dos funcionários da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, ela não está tendo atividades com os professores, com os alunos, numa aula remota, e ela não voltará a funcionar do ponto de vista acadêmico com aulas presenciais no ano de 2020. Tá? Já decidido isso. Então, não tem sentido os servidores voltarem ao trabalho, sobretudo os não essenciais. Acontece que isso foi determinado na Universidade de São Paulo, os trabalhadores já estão trabalhando no trabalho remoto, e não tem diferença entre ele ficar em casa e fazer o trabalho presencial. Então, por que expor a vida e a saúde de milhares de servidores da Universidade de São Paulo, fazendo com que eles tenham que trabalhar presencialmente no campo universitário, senhor presidente? Isso é um absurdo total, reproduzir a política genocida, porque o Brasil vive a pandemia. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, a segunda onda já, e com informações de que talvez que essa segunda onda seja incontrolável. E vai acontecer no Brasil também. Nós estamos no auge ainda da pandemia, mais de 163 mil pessoas já morreram no Brasil e milhões e milhares já foram sequeladas, porque não é só a morte, tem a sequela também, que isso não se fala, né, dos sequelados do coronavírus. E mais ainda, senhor presidente, são quase 6 milhões de
pessoas contaminadas no Brasil. É séria, nós estamos vivendo uma grande pandemia no Brasil, então nós temos que manter ainda o isolamento social. Não dá para, de uma forma como a reitoria está fazendo na universidade, determinar a volta. Então, dos servidores ao trabalho presencial, não há sentido nisso, não tem, os alunos não estão na universidade, os professores não estão na universidade, não há a mínima necessidade. Então, faço um apelo aqui para que a reitoria reveja essa posição de obrigar os servidores a voltarem e abra um processo de conversa, de diálogo, de negociação com o Sintusp, com os trabalhadores da Universidade de São Paulo, senhor presidente. Então, manifesto aqui o meu total apoio. A greve, eles continuam trabalhando, senhor presidente. A greve sanitária significa que o trabalho continua sendo feito, mas remotamente e não presencialmente. Por isso que se chama greve sanitária. Então, todo o nosso apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras da Universidade de São Paulo que estão em greve sanitária, senhor presidente. E, por fim, para concluir, senhor presidente, a minha intervenção de hoje, eu quero fazer um registro importante. Todos os deputados receberam um ofício da UDEMO, que é o Sindicato dos Diretores e Diretoras da Rede Estadual, assinado pelo seu presidente, o professor Chico Poli, e um ofício muito importante, porque ele cobra dos deputados uma posição em relação ao confisco dos proventos e das pensões, por conta do decreto do governador, que foi o presente de grego do governador para os aposentados e pensionistas. O cavalo de Dora, Vossa Excelência colocou muito bem durante os nossos debates. Ele apresentou um decreto confiscando os proventos e as pensões dos aposentados. Isso penaliza imensamente milhares de servidores que estão nessa faixa salarial, que terão desconto de um salário mínimo ao teto do regime geral da Previdência, que gira em torno de R$ 6.100. Essas pessoas estão tendo descontos, confiscos, na verdade não são descontos, confiscos. Isso é um assalto à mão armada contra esses servidores, de 12% a 14% e depois 16% quando passa o valor do teto salarial. E a carta ela é bem explicativa, ela cobra, ela é didática, ela é pedagógica, porque Chico Poli, como um bom professor, ele foi bem didático e pedagógico, mas firme na cobrança, na denúncia, né, e cobrando que os deputados tomem providências, sobretudo os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. Todo deputado que votou a favor da reforma da Previdência, deputado Castelo Branco, votou a favor do confisco, porque ofereceu as bases para confiscar, né? É como quem votou a favor do PL 529, e agora está tendo aumento de impostos. Então, quem votou a favor do 529, deputado Melão, votou a favor. Agora, Vossa Excelência já denunciou, o deputado Castelo Branco todos os dias vem na tribuna e denuncia exatamente o que vocês já tinham alertado, o aumento dos impostos, que foram feitos em seguida a sanção da lei pelos decretos. Sucessivos decretos foram publicados no Diário Oficial, aumentando os impostos no Estado de São Paulo. Então, quem votou no PL 529 votou necessariamente no aumento dos impostos para a população. Quem votou na reforma da Previdência, do Dória, agora em março, que teve, inclusive, espancamento de professores aqui dentro da Assembleia Legislativa pela Polícia Militar, esses deputados e deputadas votaram nesse confisco. Esse decreto, ele regulamenta, ele tem base, infelizmente, na reforma previdenciária. Por isso que nós votamos contra, justamente contra. E aí o Chico Poli explica aqui exatamente isso. Então, mas o que nós queremos, senhor presidente, para concluir definitivamente a minha intervenção de hoje, o professor Chico Poli pede a aprovação do nosso projeto, o nosso PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 22, que vai revogar esse famigerado decreto, senhor presidente, o decreto 65021 do governador Dória, que confisca os proventos e as pensões dos nossos servidores. Então, era isso, senhor presidente. E gostaria só que cópias do meu pronunciamento desse ofício que a cópia do ofício, na verdade, fosse publicada no Diário Oficial, senhor presidente, para que toda a população tenha conhecimento do que está acontecendo aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.
Nobre deputado professor Carlos Gianazzi. Pela ordem. Só um minuto, deputado Ricardo Melão. A inserção de documento no bojo do pronunciamento. Essa presidência recebe o documento de Vossa Excelência e o encaminhará à publicação após o seu exame nos termos do artigo 18, inciso 5 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para falar pelo artigo 82. Afirmativo, nobre deputado Ricardo Melão, é regimental. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos na tribuna. Enquanto Vossa Excelência se dirige, eu agradeço as palavras do nobre professor Carlos Gianazzi. Muito obrigado, presidente. Dando sequência à minha fala já iniciada hoje, onde eu comunico aqui a consulta pública que a Artesp está fazendo, sugerindo uma portaria que ameaça aí prejudicar enormemente a inovação, a tecnologia, a livre iniciativa e as novas tecnologias de transporte rodoviário no estado de São Paulo. A Artesp disponibilizou para consulta pública essa portaria com essas sugestões vindas na minuta que eles mesmos fizeram, isso no dia 24 de outubro, e colocou um prazo para essa consulta ficar disponível à população, para se manifestar, até o dia 9 de novembro. E foi muito pouco comunicada. Poucas pessoas, do meu conhecimento, sabiam da existência dessa portaria disponível e com essas exigências colocadas, que, como eu coloquei aqui, vão prejudicar enormemente, estão favorecendo o atraso, não fazem sentido nenhum diante da realidade que nós vivemos hoje, de inovação, de tecnologia, onde novas iniciativas surgem, estão beneficiando e sendo aprovadas pela população. Me estranhou muito o prazo extremamente curto colocado, não corresponde aos prazos quando vemos consultas públicas de portarias em outros estados, ou da própria ANTT, né, era um prazo muito curto. Tivemos um protesto onde eu participei junto com outros deputados, esteve lá o deputado Sérgio Vitor, esteve lá o deputado Arthur Duval, entre outros parlamentares que defendem também a livre iniciativa, e nesse protesto nós saímos de lá com uma demanda, reivindicando, e aí juntou-se a nós outros deputados, como a Janaína Pascoal, deputado Carlos César, deputado Daniel José, solicitando a prorrogação desse prazo. É um prazo muito curto para uma decisão tão prejudicial como essa, sem nenhum estudo, sem nenhuma análise. E aí foi dado o prazo pela Artesp até o dia 30 deste mês para discussão, mas reitero, um prazo extremamente curto. E conseguimos, dali, marcar uma reunião com o presidente da Artesp, o Milton Persoli, entre outros, que nos receberam para uma reunião virtual, assim como representantes de empresas que serão afetadas por essa portaria, justamente para colocar ali as posições e explicar, né, todo o prejuízo que essa portaria está propondo, né, na minuta que foi disponibilizada pela Artesp. Ocorre que, nessa reunião, primeiro, né, como o deputado Sérgio Vitor já destacou aqui, né, nós questionamos, né, qual é o estudo de impacto que foi feito, o estudo de impacto regulatório, de uma medida como essas, que vai prejudicar não só as empresas que estão fazendo esse tipo de serviço, através da tecnologia, como milhares de fretadores, que já foram prejudicados com essa pandemia e viam nessa nova iniciativa uma solução para arranjar oportunidades, né, de poder prestar os seus serviços. São milhares de fretadores, milhares de empregos gerados direta e indiretamente. Cadê o estudo de impacto regulatório para propor uma medida como essas em tão curto espaço de tempo? E o que nos foi falado na reunião é que não havia orçamento para isso, eles não fariam a análise do impacto regulatório. Como é que uma medida como essas, tão prejudicial, que vai afetar tanto, né, uma categoria econômica, a inovação, não tem um estudo de impacto regulatório, não existe nem intenção de se fazer um. Né? Disseram que a lei
federal de liberdade econômica, que prega essa obrigação para medidas como essa, só vale para o âmbito federal e não para o estadual. E aí, curiosamente, no nosso Código de Defesa do Empreendedor, que aprovamos aqui nessa casa por unanimidade, que o governador vetou na integralidade, entre um dos motivos alegando que as medidas já estavam sendo implantadas no Estado, previa justamente a obrigatoriedade nesse tipo de normativo do estudo de impacto regulatório. E foi vetado. Se tivesse sido aprovado, provavelmente não estaremos passando por isso como estamos passando nessa situação. E quero também lamentar, entre outras questões, nessa reunião, o que vi ali de falas de diretores, enfim, ali fica muito claro, o posicionamento contrário e refratário às novas iniciativas, às novas tecnologias que estão surgindo, a necessidade regulatória. Parece que há uma assanha de querer regular, de querer colocar regras ali que não são justificadas diante do mundo que nós vivemos hoje, em total retrocesso ao que está acontecendo em países europeus, como a Alemanha, onde nós temos ali o transporte sendo liberado dessas regulamentações desnecessárias. E vão de encontro também a outras discussões que estão se dando em outros estados também, que estão indo no sentido contrário. Qual a necessidade de uma portaria, que vai regulamentar um decreto de 1989 que consegue ser ainda mais retrógrada que o próprio decreto de 1989. Qual é a justificativa disso? Saio muito desapontado com o que vejo, com o que pressinto, e quero deixar bem claro aqui, e um recado diretamente ao governador. O senhor que se diz defensor da livre iniciativa, o senhor que se diz um governador liberal, o senhor vendo tudo isso acontecer no seu governo, chegou a hora do senhor analisar essa questão e o senhor tomar uma medida. E a medida necessária nesse momento é retirar essa portaria por todos os motivos aqui colocados. Se o senhor de fato é liberal, se o senhor de fato defende a livre iniciativa, se o senhor de fato está preocupado com a recuperação econômica, o senhor irá olhar essa portaria e retirá-la. Irá retirá-la de pauta para uma discussão muito mais aprofundada, com estudo de impacto, onde se verá claramente o prejuízo que ela trará a todo o Estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, parabéns pela sua fala, nobre deputado Ricardo Melão, que convido para presidir esta mesa no grande expediente do dia 11 de novembro de 2020, a fim de que eu faça o uso da palavra na tribuna. Muito obrigado, deputado Castelo Branco. Dando sequência à lista de oradores inscritos para o grande expediente, nós temos a partir do... Agente Federal Danilo Balas, deputado Agente Federal Danilo Balas, deputado Major Meca, deputado Tenente Nascimento, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Coronel Telhada, deputada Janaína Pascoal, deputada Adriana Borgo, deputado Gil Diniz, deputado Sargento Neri, deputada Marta Costa, deputado Maurici, deputado Rodrigo Gambale, deputada doutora Damares Moura, deputado Daniel José, deputado não está com os trajes necessários, deputado Carlos César, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Adalberto Freitas, deputado Itamar Borges, deputado Frederico Dávila, deputado Caio França, deputado Rodrigo Moraes, deputado Castelo Branco. Grande expediente do dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira, quase 16 horas, nós vamos concluir a fala do pequeno expediente na lista suplementar. As falas da nobre deputada Janaína Pascoal, do deputado Carlos Gianazzi, do deputado Ricardo Melão, entre outros parlamentares que vieram à tribuna hoje, só nos fazem ver que realmente o governo do Estado de São Paulo é do mal. Ele não cumpre o que fala, ele distorce os acordos e ele está causando grande prejuízo à população.
Olha, vocês me desculpem o chulo, que não é do meu feitio, mas é uma grande sacanagem tudo que está sendo feito. Veja, por exemplo, o caso da Previdência do Estado de São Paulo, essa famigerada reforma maldita que foi feita de forma horrível. Ela agora pune quem já tem direito adquirido. O cidadão, o funcionário público estadual, contribuiu durante mais de 30 anos. Agora, sabe o que eles fizeram? Eles estão aumentando a alíquota de contribuição para quem já está aposentado. E, principalmente, prejudicando aqueles que receberam aposentadorias menores. Olha, isso é de uma maldade, de uma crueldade sem exemplo. É inconstitucional. Nós vamos entrar com ações de inconstitucionalidade com respeito a isso, porque o aposentado, que já é muito prejudicado nesse país, agora ele está assinando a sua sentença de morte. Se não, vejamos. As medidas, a conclusão da anterior, por favor. As medidas do senhor governador são tão impopulares, as suas decisões são tão ruins, a sua incompetência é tão grande, que ele, senhor Dória, está sendo deixado de lado, eu acho que é o anterior, nas campanhas até dos seus aliados favoritos no interior de São Paulo. Eu não queria aqui detalhar a cidade, nem quem são os candidatos, para não tornar pessoal a observação. Ela está sendo aqui colocada no atacado, né? De uma maneira geral, nenhum candidato do PSDB quer que o seu nome esteja atrelado ao governador Dória. Ele está sendo deixado de fora, porque, segundo as pesquisas, se for colocado o nome do candidato junto com Dória, ele passa a perder as eleições. Todas as 645 cidades do estado de São Paulo, o nome desse senhor não pode aparecer. O índice de rejeição ao governo dele é altíssimo, por medidas como essa, né? Muito bem. Conclusão? Em razão desses motivos e de outros, todos os candidatos das cidades do interior do estado de São Paulo e do litoral estão evitando exibir o nome do senhor governador João Agripino da Costa Dória Júnior. Muito bem. Na sequência, nós havíamos prometido falar sobre um tema muito querido para este parlamentar, que é a aviação. Nós vamos falar agora da Embraer e dos impactos que a pandemia está causando nesta importantíssima indústria nacional. Se não, vejamos, fazemos uma pequena retrospectiva. A Embraer é uma gigante aeronáutica, é a terceira maior empresa do setor aeronáutico do mundo. Ela está localizada em São José dos Campos, embora tenha clusters aeroespaciais em outras cidades do estado de São Paulo. Ela nasceu como uma iniciativa do governo brasileiro, mas em especial do nosso nobre brigadeiro, que já foi aqui homenageado nessa casa, dentro de um projeto estratégico para implementar a indústria aeronáutica. Estou falando do Osiris Silva, né? Em um contexto de políticas de substituição de importações. Aqui está, por exemplo, a linha de montagem do Tucano, que foi comprado por mais de 70 países no mundo e que é um dos orgulhos da indústria nacional. Eu, como piloto militar, tive a oportunidade de pilotar algumas aeronaves fabricadas pela Embraer, o Bandeirantes, o Ipanema, o Xingu, o próprio Tucano em 3 versões, o AMX e o Chavante. O governo do Marechal Castelo Branco, meu tio-avô, foi quem aprovou o projeto de IPD 6504, que era para a pesquisa, um instituto de pesquisa e desenvolvimento aeronáutico no país, que ficaria dentro do Centro Tecnológico da Aeronáutica, CTA, lá em São José dos Campos, a fim de atender o transporte aéreo comercial brasileiro num país que tem dimensões continentais. Nasce, então, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira,
o protótipo de um bimotor com capacidade para 8 passageiros. E graças ao trabalho da equipe liderada pelo projetista francês Max Rost, com a supervisão e a genialidade do engenheiro aeronáutico Osiris Silva, na época recém-promovido major. Na verdade, o projeto começou como ele era capitão. Eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal do Osiris Silva, ele foi inclusive meu padrinho de casamento. Portanto, conheço bastante os bastidores dessa história. Em 19 de agosto de 69, foi inaugurada a Embraer, lá em São José dos Campos, com a finalidade de produzir o Embraer 110 Bandeirantes em série, no qual eu tive a oportunidade de fazer muitas milhares de horas de voo, principalmente na região da Amazonas. Olha só, essas são os maiores fabricantes de aeronaves do mundo, né? A Embraer já passou a Bombardier, na minha opinião, e de muitos analistas aeronáuticos do mundo. Portanto, quem diria que em tão pouco tempo a indústria nacional iria passar gigantes, e hoje ela só perde para a Boeing e para o conglomerado Airbus da França. A empresa, nesse ano de 2020, já teve um prejuízo de 649 milhões de reais, fechados agora no terceiro trimestre, e o atual presidente, o senhor Francisco Gomes Neto, falou para o jornal Estadão que os desafios devem ainda perdurar em 2021. Os resultados da Embraer deixaram claro o duro impacto que a pandemia do Covid-19 causou nas suas operações. O terceiro trimestre, como está aqui demonstrado, o prejuízo líquido já é de 649, enquanto em 2019 já era de 314. A empresa gastou, apenas para fins de trabalhistas de demissões, 292,5 milhões, embora tenha reduzido 15% na sua folha de pagamento global, com um corte de quase 3 mil pessoas para se adequar a esse momento de crise. O segmento da aviação comercial representou em 2019 34,5% e em 2020 23,4%. Nós terminamos a nossa apresentação de hoje, desejando sucesso à Embraer, tão querida, com a qual tive grande parte da minha história ligado. Eu que sou defensor da aviação e me considero um parlamentar especializado nesse segmento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, bem como ressaltando, infelizmente, os graves prejuízos que a gestão do atual governador tem trazido para a administração pública do Estado de São Paulo. Lamentável, triste, eu me sinto enganado e posso falar isso com muita propriedade, vou repetir isso 1000 vezes, porque fiz campanha para esse senhor no segundo turno, né? Acreditei nas suas palavras, acreditei no apoio que ele estava dando, inclusive usando o nome do presidente Bolsonaro para se reeleger, e considerando as suas promessas de campanha, que ele não cumpriu nenhuma até agora. Não só não cumpriu as promessas de campanha, como desvirtuou a economia do Estado de São Paulo de tal forma que eu vou considerar danos quase irreversíveis para a próxima gestão. É triste, realmente, a gente se deparar com tamanha traição, com tamanha mudança de comportamento, com tamanha falsidade em relação àqueles que realmente o apoiaram de coração. Aproveito a oportunidade para fechar a minha fala, lembrando que estamos a 3 dias de uma das mais importantes eleições municipais da história do Brasil, para prefeitos e vereadores. No estado de São Paulo serão 645 novos prefeitos, no Brasil 5.570. No estado de São Paulo serão aproximadamente 11 mil novos vereadores, no Brasil quase 90 mil novos vereadores, o que nos coloca na terceira maior eleição democrática do mundo, só perdendo para a Índia, por razões óbvias dos seus 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e a dos Estados Unidos pelo voto distrital. Assim, nós temos nas nossas mãos agora a oportunidade de, mais uma vez, mudar as câmaras legislativas municipais, que são extremamente importantes
para essa grande mudança que o Brasil quer fazer. Pense bem, escolha com a sua mente, com a razão, analise o seu candidato, evite o voto emocional e, principalmente, não venda o seu voto, porque quem vende fica vendido e não vai ter de volta. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando que não existem mais oradores inscritos, eu sugiro a Vossa Excelência que levante a sessão. Muito obrigado, deputado Castelo Branco. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental com a mesma ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão.